meu nome é Celito de Grande. Começando pelo início, como se diz, eu nasci em Marcelino Ramos, que é uma pequena cidade localizada no extremo norte do estado, mas exatamente na divisa com Santa Catarina, às margens, portanto, do rio Uruguai. E lá eu vivi até meus 16, 17 anos, quando vim para Porto Alegre. É uma cidade que me marcou profundamente por várias razões. Lá, meu pai foi prefeito 2 vezes, o primeiro prefeito eleito após a emancipação e a redemocratização do país, em 47. Lá eu vivi os meus sonhos de menino, lá embalados pelas ondas do rio Uruguai. E Marcelino Ramos, além disso, à época, era um importante centro ferroviário. Por quê? Porque nós tínhamos estradas incipientes, não havia pontes que atravessavam o rio Uruguai. Havia lá em Marcelino Ramos, por exemplo, havia uma balsa que fazia a travessia de caminhões e carros. Mas o grande movimento de pessoas em direção a São Paulo e Rio de Janeiro era via férrea. E eu tinha por hábito, lá quando tinha meus 14, 15 anos, todas as noites ir até a Garre da Aviação Férrea para ver a chegada do noturno das 10, como era chamado, um trem que vinha de Porto Alegre, passava por Santa Maria e ia até Marcelino Ramos. E esse noturno das 10 tinha carro-restaurante, tinha o carro dos Correios, e eu me abastecia sempre de restos de jornais, de revistas e livros que sobravam nesse vagão dos Correios. Eu sempre fui um apaixonado por leitura, e aquele mundo fantástico do trem me marcou muito também para o meu imaginário, eu diria assim. Porque eu via todas as noites descerem dos trens mulheres que, para mim, claro, eram todas belíssimas, fantásticas, homens poderosos, e eu ficava a imaginar eles atravessando o Uruguai por uma via férrea e viver no Rio, São Paulo, no centro do país, aventuras maravilhosas. Então eu tenho muito carinho, como eu disse, pela minha cidade. Lá eu também, desde muito cedo, me dediquei a ler muito. Eu aprendi, fui orientado, aliás, por um grande amigo do meu pai, que trabalhava com meu pai. Nas minhas primeiras leituras, havia uma biblioteca na prefeitura que meu pai instalou. E uma das primeiras leituras, por incrível que pareça, para um menino lá do interior do estado, foram os sermões do Padre Vieira, por orientação do Sebastião Vasconcelos, daquelas figuras que são inesquecíveis na vida da gente. Eu lá, aos 13 anos, tive o meu primeiro emprego como controle de som de uma rádio local. E o título é pomposo, mas, na verdade, o controle de som o que fazia era trocar os discos de 78 rotações, enquanto o locutor lia lá as mensagens comerciais. Depois eu tive uma pequena passagem por um jornal semanário da cidade, o Semeador, porque sempre me fascinou o jornalismo, eu sempre tive uma atração especial por jornais e pelo jornalismo. Eu tinha o título pomposo de secretário de redação, mas você imagina que um jornal semanário não tinha grandes atividades para um secretário de redação. Na verdade, eu era um redator que redigia notícias e textos para o jornal. Ao final de 1959, eu sou de 1942. Com 17 anos, portanto, eu havia concluído o curso secundário lá. Existia lá em Marcelino Ramos, além do ginásio, um curso técnico de contabilidade que correspondia ao clássico e ao científico. Né? E eu vim para Porto Alegre com a ideia de trabalhar e estudar, até porque meus pais não tinham condições de me manter aqui. Meus pais sempre foram pessoas muito humildes. Meu pai era professor primário. E vim, então, no final de 59,
e imaginando que as portas da capital se abririam para mim, assim, com toda facilidade, porque eu trazia uma carta de recomendação do meu pai para algumas figuras, inclusive vinculadas a jornais. Como era o caso do Fúvio Bastos, chefe de redação, aliás, chefe de reportagem do Diário de Notícias. Aí aconteceu que eu fui muito esperançoso à redação do jornal e fui apresentado ao Josué Guimarães, que era, na época, o comandante da redação do jornal. Ele me viu um menino chegar do interior, absolutamente desconhecedor da capital do estado, me fez algumas perguntas básicas e me disse que quando eu tivesse mais experiência eu voltasse para conversar. Ok, aí iniciou um período complicado até da minha vida, porque eu não conseguia emprego por uma razão. Naquela época, Mitchell, existia uma legislação que estabelecia o seguinte: as empresas eram obrigadas a preservar o emprego daqueles funcionários que fossem prestar o serviço militar. Ora, ninguém iria me empregar aos 17 anos sabendo que no ano seguinte eu teria que prestar o serviço militar. Até que eu consegui um emprego de datilógrafo no escritório de advocacia. Era do Dr. Marcos Stiefel, um grande advogado de quem eu me tornei amigo depois, e ao longo do tempo. Ficava ali no Otávio Rocha, jamais esqueço, número 40 do Otávio Rocha. E ele tinha uma clientela muito grande, ele era um líder na comunidade judaica aqui. Pois bem, como eu disse, eu sempre mantive contato com jornais, com jornalistas, e ocorreu que no ano seguinte, em 1961, o Josué Guimarães deixou a chefia da redação e veio do Rio de Janeiro o jornalista Nelson Dimas Filho, que foi um dos grandes talentos da imprensa brasileira, que foi um mestre para mim, e que quando chegou decidiu por um processo de renovação da redação do jornal. Havia grandes nomes do jornalismo lá no Diário de Notícias naquela época, mas independente disso ele decidiu. E o Fúvio Bastos me ligou e me disse: olha, talvez seja essa a tua chance. Porque nesse meio tempo, o que eu fazia os fins de semana, os domingos, nas minhas folgas? Eu pegava os bondes, o centro da cidade, e percorria todas as linhas para conhecer Porto Alegre, me habituar e me familiarizar com a cidade, como havia me recomendado o Josué Guimarães. Eu fiz uma semana de teste, eu havia pedido uma licença de uma semana no escritório de advocacia, fiz uma semana de testes e ao fim dessa semana eu perguntei, enfim, se eu estava aprovado ou não. E eu recordo que o Nelson Dimas Filho, com aquele seu linguajar cariocado, né, me disse ao Fúvio Bastos, que estava ao seu lado: eu quero um teste mais definitivo deste menino. Ok. Havia, por coincidência, naquele final de semana, o ingresso de uma noviça no convento das Irmãs Clarissas, na rua Vicente da Fontoura. E o Fúvio diz: olha, se você conseguir entrar no convento, se você conseguir fazer uma reportagem sobre esse evento, eu acho que é uma grande chance. E eu não tive dúvidas, era um domingo e lá me fui eu às 6 da manhã bater as portas do convento, junto com o fotógrafo José Alves, que foi com muito pouca boa vontade, imagina, num domingo de manhã, acordar às 5 da manhã para estar às 6 na porta do convento. Mas eu imagino que a madre ficou, no mínimo, sensibilizada com os meus argumentos, vendo aquele menino ali, né, reivindicando o direito de assistir à cerimônia. E ela acabou concordando. Nós fotografamos, assistimos toda a cerimônia
E era realmente muito difícil esse ingresso, porque, eu não sei hoje como está, mas à época, Mitchell, no convento das Irmãs Clarissas, depois que uma noviça ingressasse, ela jamais sairia daqueles muros fechados do convento. Eu entrevistei todas as pessoas que interessavam e fui para a redação do jornal. E eu tinha consciência de que aquela era realmente a minha grande oportunidade. Dei o melhor de mim naquele texto e deixei o trabalho num envelope fechado para o Fulvio Bastos e fiquei aguardando. Voltei para o escritório de advocacia. No fim da tarde, segunda-feira, o Fulvio estava atrás de mim, porque quando estava lá, aquelas coisas de chefe de reportagem, nervoso, como todos são, regra geral, os chefes de reportagem. Aí eu fui até a redação à noite e o Nelson Dimas me disse que eu tinha sido aprovado e iniciei ali minha carreira jornalística em Porto Alegre.